pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, o coração que não frutifica. Você já se sentiu como se fosse uma cidade bem posicionada, com grande potencial, mas sem frutos? Hoje eu vou contar a história para vocês de uma cidade que nós encontramos lá no livro de 2 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 19. Uma cidade que era muito bonita por fora, bem posicionada, bem localizada, mas era uma cidade estéril. E muitas vezes em nossas vidas nós estamos exatamente como essa cidade que eu vou contar aqui para vocês. Você pode ver na sua vida uma potencialidade muito grande, ou inclusive algumas pessoas já te falaram a respeito disso, mas você não consegue enxergar os frutos desse grande potencial que você tem. E você já parou para se perguntar por que motivo isso tem acontecido? Será que existe uma resposta para isso? Como é que pode uma pessoa com grande potencial e ela não conseguir gerar frutos? Isso é possível porque existe um motivo? E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje nesse vídeo. Então eu quero te convidar para ficar comigo até o final, para você fazer essa grande descoberta, que eu tenho certeza que a partir do entendimento dessa descoberta, você talvez consiga desenvolver o seu grande potencial que está aí guardadinho dentro de você. Então, pessoal, vamos entender aqui o contexto dessa história. O que aconteceu? Quando Eliseu ele chega na cidade de Jericó, os moradores da cidade trazem uma problemática para Eliseu. Diz o seguinte: olha, Eliseu, a nossa cidade é uma cidade muito bem localizada. Ela está numa região maravilhosa, ela está muito bem posicionada. Só que aqui existe um problema. As águas dessa cidade são águas ruins. E, infelizmente, a nossa cidade é uma cidade estéril. E o que Eliseu faz de forma imediata? Ele vai, pede sal para ser colocado em um pires e vai até a nascente da onde fluem as águas e joga sal. E de forma imediata, essas águas são purificadas. Vamos ver aqui o que está descrito no livro de 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 21. Então saiu ele ao manancial das águas e lançou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, não procederá mais delas morte nem esterilidade. Olha só, e vamos fazer uma aplicação aqui espiritual dessa situação, dessa cidade em nossas vidas. Quantas vezes nós temos grandes potencialidades, nós temos talentos, às vezes oportunidades, até relacionamentos muito importantes em nossas vidas, mas infelizmente nós não conseguimos frutificar. A grande questão que nós precisamos questionar é o porquê, o motivo pelo qual isso não acontece. E a partir dessa história dessa cidade, a gente pode trazer para as nossas vidas e analisar o real motivo disso acontecer. O que a gente observa naquela cidade de Jericó? O problema daquela cidade não era a localização dela, pelo contrário, a localização dela era maravilhosa, mas nela existiam águas impuras, águas ruins, águas que não eram boas. Bom, e se as águas dessa cidade não eram boas, isso gerava um problema muito grande para a terra daquela cidade. E por esse motivo aquela terra não frutificava. Então, o Eliseu, como eu falei ainda há pouco para vocês, ele foi até a nascente da onde vinham essas águas. E o que representa a nascente em nossas vidas? Na verdade, a nascente representa exatamente o nosso coração. O que muitas vezes acontece, meus irmãos, é que o nosso coração, ele está com um problema, e com um problema que precisa ser resolvido. Aquele sal, quando foi jogado por Eliseu, purificou aquela nascente. Da mesma forma, precisa acontecer
dentro do nosso coração. Nosso coração precisa ser purificado para que ele possa verdadeiramente frutificar, para que águas puras saiam dele. Então, olha só, a grande questão é que muitas vezes o nosso coração, a nossa alma, está com grandes problemas. E aqui eu quero trazer para vocês como é que isso se aplica de forma prática. Como eu não estou entendendo, Alexandre, de onde tu quer dizer, como é que meu coração tá sujo, em que aspecto, como é que isso pode prejudicar a minha vida? Porque eu não estou conseguindo compreender. Aí eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês entenderem como é que acontece que muitas vezes meu interior ele está sujo e isso causa grandes prejuízos para nossas vidas. Então vamos aqui a alguns exemplos que você pode entender como é que isso acontece com você. Então, por exemplo, você tem um determinado emprego, você tem grandes potenciais para ter promoções no seu trabalho, mas existem traumas internos em você que muitas vezes acabam por te impedir de crescer naquele determinado emprego. Ou então você pode estar em um relacionamento saudável, mas existem dentro da sua mente pensamentos que são disfuncionais e que com certeza tem prejudicado muito esse relacionamento, acabando até fazendo com que você termine um relacionamento muito bom para a sua vida por conta desses pensamentos disfuncionais. Ou então, você pode ter planos incríveis, mas a sua falta de autodisciplina te impede de executá-lo. Então, você observa que existe algumas questões no teu coração que estão impedindo você de se desenvolver, de desenvolver toda a tua potencialidade. Então, o que essa história quer nos mostrar? Quando Eliseu, ele solicita que as pessoas lhe dêem um pires com sal, ele vai até a fonte das águas daquela cidade. E o sal representa a restauração. O que o Senhor quer em nossas vidas? Deus, ele busca restaurar e nós precisamos entender que nós temos que buscar essa restauração. O sal, ele representa exatamente isso, porque se não existir uma restauração em nossa alma, em nosso coração, não tem como você frutificar. Você vai permanecer, tá? Você vai permanecer da mesma forma que você está, porque existe algo bloqueando. Olha só, aquela cidade jorrava águas sujas. Então, do teu interior ainda existe águas sujas. Então, você precisa entender a necessidade de buscar a restauração da sua alma para que verdadeiramente você consiga desenvolver frutos em sua vida. Pare para analisar. O que você observa em você, que você vê grandes potencialidades e que você não está conseguindo gerar algo a partir disso? Porque, na verdade, Deus, ele nos criou para que a gente possa se desenvolver, sim. Nós somos filhos de Deus. E quanto filhos de Deus, nós temos heranças prometidas por Ele. E Deus, ele não é homem para mentir. Agora, a grande questão que ele quer nos apontar é o seguinte: o que precisa ser restaurado na sua vida? Você precisa atentar a isso, porque enquanto isso não for resolvido, isso não for restaurado, infelizmente a sua vida vai ficar estagnada, exatamente como a cidade de Jericó, até aquele momento, antes de Eliseu chegar lá com a grande solução para aquela cidade. Então, o que eu quero mostrar para você nesse vídeo de hoje? Que traumas não resolvidos, feridas emocionais não tratadas, conflitos internos não resolvidos, tudo isso contamina a sua nascente.
tudo isso contamina a sua nascente. E como a sua vida vai fluir a partir dessa nascente, se não há a resolução dessas questões, não tem como haver frutificação. E Deus, ele tem uma proposta para nós, enquanto filhos deles. Ele tem uma proposta de restauração para as nossas vidas. Então, se ele tem essa proposta de restauração para as nossas vidas, o primeiro ponto é você se questionar: como está o meu coração, a minha nascente? O que está fluindo dessa nascente? Porque a depender do que está fluindo dessa nascente, é o que vai gerar um determinado fruto em tua vida. Mas muitas vezes nós não queremos olhar o que está na nossa nascente. Porque às vezes realmente causa um incômodo muito grande, causa uma dor muito grande, traz confrontos muito grandes, mas vai ser preciso olhar para o que está aí no teu coração. Essas questões que precisam ser resolvidas, que precisam ser restauradas. Porque se você não tiver a coragem de olhar para elas, não tem como ser tratado. E a proposta que o Senhor nos coloca é que a gente observe e busque restauração, porque Ele quer trazer restauração. Ele não quer trazer condenação para a vida de ninguém. Pelo contrário, Ele quer nos dar uma restauração completa. Agora, você busca essa restauração, você quer essa restauração verdadeiramente? Porque olha, quando aquele sal foi jogado na nascente lá daquela cidade, aquela cidade ali passou a ter águas puras. E a partir daquele momento, aquela cidade nunca mais foi a mesma. Porque é isso que acontece quando o Senhor entra na vida das pessoas. Ele vai restaurar, Ele vai purificar. E com certeza, a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. Aquela cidade ali nunca mais foi a mesma. Aquelas águas nunca mais se tornaram impuras, porque houve uma restauração verdadeira. E o Senhor quer nos trazer a restauração verdadeiramente para as nossas almas, para que a gente vivencie tudo aquilo que Ele planejou para as nossas vidas, tudo aquilo que Ele sonhou para as nossas vidas. Então, a grande questão que eu quero deixar aqui para você: como é que está a nascente do seu coração? Da onde brota as saídas da vida? Porque assim diz a palavra dele. Do teu coração é que vai fluir as saídas da vida. Então, essas saídas precisam estar muito bem purificadas, para que todo o resto da tua vida possa ser um grande manancial, que não venha fluir morte, mas passe a gerar vida. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe para outras pessoas que talvez não estão entendendo muito o que está acontecendo nas suas vidas, elas não compreendem porque as suas vidas não se desenvolvem, e talvez elas tenham a chance, a partir desse momento, de ter uma nova história, da mesma forma que a cidade de Jericó teve uma nova história. Então, eu te peço, não deixe de curtir o nosso vídeo de hoje, e se você puder, compartilhe com o maior número de pessoas, e se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E que Deus abençoe a tua vida, e que a partir de hoje você possa ter a possibilidade não de gerar morte através de você, mas pelo contrário, gere vida, porque é isso pelo qual o Senhor tem levantado pessoas e tem chamado, na verdade, pessoas. Que Deus abençoe a tua vida. Tchauzinho e até o próximo vídeo Por Trás do Coração.